Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta noite, eu quero falar a segunda semana com vocês sobre esse tema, a mensagem da cruz. Na semana passada eu falei que Jesus ofereceu a todos nós o quê? O perdão. Quando você olha para a cruz do Calvário, aquela imagem cruel, ela mostra justamente o que Jesus veio oferecer às pessoas. Ele não está entregando sua vida por nós lá? Sim ou não? Ele não entregou sua vida por nós ali? Mas, além disso, ele proferiu algumas palavras. Ele não só entregou sua vida por nós, como entregou uma mensagem. Mensagem que nós precisamos guardar. Por isso que nós chamamos mensagem da cruz. Porque ali ele deu um esboço de tudo que ele quer que nós acreditemos, creiamos. Correto? E nesta noite nós vamos ler o texto de Lucas capítulo 23, eu coloquei 2 vezes, mas 23, capítulo 23, versículos 39 ao 42. Vamos ler. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Jesus, ele não veio ao mundo para oferecer bens materiais e soluções para o cotidiano de nossas vidas. Não foi isso que ele veio fazer. Se ele viesse ao mundo, como hoje, eu e a Denise ouvíamos um pregador dizendo que Deus nos chamou para sermos bem-sucedidos, felizes, seria uma mentira. E Deus não é mentiroso.
Você não precisa de Deus para ganhar dinheiro. Você não precisa de Deus para estudar, para se casar. Você não precisa de Deus para nada, nem para ser bem-sucedido na vida. Há pessoas que não andam com Deus e muitos de vocês as conhecem. São pessoas boas, honestas, trabalhadoras, decentes, mas não querem saber de Deus, nem de Bíblia, de nada das coisas do Criador. Eu estou dizendo alguma mentira? Nem para ser bom você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus para sermos melhores do que somos, espiritual e moralmente falando. Para que as nossas ações nesta vida tenham um valor real, sentido eterno. Para que nossas ações não sejam como eu posso dizer, uma barganha com a vida, ou uma competição com a vida, a fim de que eu ganhe um troféu recompensado aqui. Eu preciso de Deus para ganhar a vida eterna. Eu preciso de Deus para vencer a mim mesmo. Eu preciso de Deus para vencer o mal que se instala na minha mente, na minha alma, o tempo todo. Eu escrevi hoje no meu Twitter: arrepender-se é dolorido, pois o arrependimento é como um antisséptico. Você coloca sobre a ferida, dói, mas ele traz a cura. Eu preciso de Deus para ser curado. Eu preciso de Deus para reconhecer Jesus, para enxergar sua grandeza, para enxergar que a vida é muito mais do que aquilo que eu experimento, do que vejo. Eu preciso de Deus para enxergar além do que estou vendo. Eu preciso de Deus para enxergar o seu reino nesse lugar. Eu preciso de Deus para saber e crer que nós não estamos reunidos aqui com dezenas e dezenas de pessoas. Eu preciso de Deus para crer que onde estão reunidos 2 ou 3, Jesus está presente entre aqueles que se reúnem em seu nome. É um engano pensar que eu preciso de Deus para resolver meus problemas. Eu preciso de Deus para construir uma vida séria. E nós vamos ver muito isso. Na cruz, Jesus ofereceu o perdão. Pai, eu perdoo, porque eles não sabem o que fazem. E hoje, nós veremos que Ele oferece também a salvação. A morte de Jesus não foi uma morte ordinária, não foi uma morte comum, mas a crucificação de Cristo foi realizada para humilhá-lo, fazê-lo sofrer e envergonhá-lo ao máximo, jogá-lo no poço da vergonha.
E ele foi colocado no meio de 2 ladrões. Você pode imaginar, Jesus, nós vamos iniciar em breve uma série sobre quem é Jesus. Vou me basear no texto, quando os discípulos perguntaram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu estou preparando, estudando, mas estou me deliciando. Jesus é Deus, que veio à terra e tomou sobre si a forma de um homem, para mostrar às pessoas como um ser humano pode se submeter ao Criador e adorá-lo, porque de outra forma não aprenderia. Jesus não vem em forma de boi, de bode, de ovelha, ele vem em forma de homem. E pegaram o Deus encarnado, humilharam, fizeram-no sofrer, envergonharam, colocaram o próprio Deus entre 2 ladrões, e sorriram, brincaram e zombaram. Mas aquela morte não foi um acaso, não foi uma ocorrência casual, mas foi algo premeditado, foi um decreto divino. E a prova disso está no livro de Atos, no capítulo 4, versículos 26 ao 28, está escrito o seguinte: os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias, que ele, Deus, escolheu. Então ele fala agora aqui quem eram os reis, os governantes. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel. Repare bem: Herodes, Pilatos, não-judeus, judeus, todo mundo contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Então repare bem: Pilatos, os líderes religiosos, o povo judeu, não judeu, todos eles, sem que soubessem, ainda zombando, caçoando, humilhando, fazendo sofrer, envergonhando Jesus, não entendiam que tudo que estava acontecendo era plano de Deus. Setecentos anos atrás daquela data, um profeta chamado Isaías já havia profetizado que ele seria contado entre os criminosos. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Há certas pessoas que se aproximam da sua vida para lhe fazerem mal, e então você diz: Deus me protege,
me livra desse problema. Mas Deus não tira você daquela escuridão, daquele vale sombrio. Você sofre. Você vai atrás de pessoas que oram, que buscam a Deus, sinceras, honestas, acreditando que a somatória de pessoas e orações vão trazer a você soluções. Mas não, cada vez mais você vai afundando e sentindo-se triste, sofrendo, seja o que for, problema físico, emocional, relacionamentos, seja o que for, financeiro. Mas você está naquela situação não por desgoverno próprio, mas por alguém que lhe fez mal, e agora estão caçoando, e você diz: Deus não é justo. Quem somos nós para dizer o que é ou não é justo? Porque nós não entendemos o futuro de nossas vidas, ou melhor, nós não entendemos o presente de nossas vidas. Nós sempre olhamos para o futuro, esperando alguma coisa melhor. Porém, entenda desde já, e nós vamos tratar muito sobre esse assunto, que Deus não constrói o futuro de ninguém sem trabalhar no seu presente. Se Deus não trabalhar agora, hoje, o seu futuro será terrível, será uma desgraça. Então Deus permite muitas vezes que pessoas nos acossem, que pessoas trabalhem contra nós, nos deixem tristes, mas elas não sabem que estão sendo instrumentos nas mãos de Deus para nos aperfeiçoar. Mas o grande problema aí não é que elas não sabem, porque elas não têm como saber. O problema é que muitas vezes nós mesmos não sabemos, porque foi colocado em nossas mentes que quem está com Deus não sofre. Quem está com Deus tem todos os seus problemas resolvidos. Isso está aí na internet, no rádio, na televisão, em muitas cátedras, em muitos púlpitos, muitos palcos, em muitos prédios ou igrejas, sendo pregado assim. Talvez você me pergunte: por que Deus permitiu que Jesus fosse crucificado entre dois ladrões? Por que Ele permitiu que todo mundo zombasse dele? Deus não faz nada por acaso. Toda aquela zombaria e todo aquele evento, lembre-se, estou falando todas essas coisas porque nós estamos nos aproximando da Páscoa. Porque a Páscoa é mais do que comer, oferecer e comer chocolate. Toma chocolate e paga o que dele. Então, na verdade, o que Deus está tentando mostrar é aonde vai a maldade do ser humano. Até que ponto o ser humano chega a prejudicar alguém que só lhe faz o bem, mas devido
aos seus ensinamentos, devido ao seu compromisso com a eternidade, isso lhes representa uma ameaça. Eu já vi em lugares cristãos trabalhando desonestamente, e ao lado deles cristãos honestos, e ele ficava fulo, chateado, com ódio, porque a vida daquele cristão representava a ele uma ameaça. Os dois eram religiosos. No entanto, um cristão era verdadeiro, o outro era hipócrita. O hipócrita queria logo que aquele verdadeiro fosse embora de lá, porque estava estragando a sua vida, os seus prazeres. O ser humano não recebe Jesus e o mantém à distância e tenta rebaixá-lo, porque Jesus é uma ameaça aos nossos costumes, aos nossos hábitos, ao nosso comportamento, pensamentos, aos nossos desejos pessoais. Jesus foi crucificado entre dois ladrões porque Deus quis mostrar que ninguém poderia ocupar o lugar que ele ocupou como substituto, porque nós é que somos transgressores, mentirosos, infiéis, rebeldes, pecadores incontestáveis, que deveríamos ser condenados ao juízo eterno. Eu olho para o rosto de cada um e vocês olham para mim e podemos concordar em algo: ninguém aqui é santo o suficiente. Todos nós somos pecadores. Como eu disse hoje, o arrependimento é dolorido, ele é como um antisséptico. Quando se coloca sobre a ferida, dói, mas ele traz a cura. E então eu complementei: o Senhor é a minha cura, e eu, um pecador arrependido. Constantemente eu sinto a minha dor, porque eu quero viver me arrependendo, porque sou pecador. Mas graças a Deus que alguém morreu por mim, e Deus não quis me destruir, Ele me ofereceu algo que ninguém me ofereceria. Quando eu vejo alguns líderes políticos se apresentarem diante do povo com aquele sorriso, o que eu vejo? Um homem cheio de promessas, mas a maioria deles não se oferecerão às pessoas, porém estão usando mecanismos de comunicação a fim de atrair as pessoas a eles e obter o máximo delas para fins pessoais. Jesus não. Jesus não prometeu sucesso, felicidade neste mundo, porque Ele disse: vocês vão sofrer na terra. Ele não mentiu. Ele não disse que você seria rico. Tanto que é verdade, Ele disse:
não ajuntem tesouros da terra. Ele mesmo disse: eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Ele não está dizendo para você ser miserável. Ele está dizendo para você não se esquecer de juntar riquezas na eternidade. Porque Jesus ofereceu o céu. Quando eu vejo esses homens pregando por aí, essas igrejas arrancando dinheiro das pessoas, pastores mentirosos, covardes, pregando mais psicologia, autoajuda, as pessoas com medo que elas saiam da igreja, porque são pessoas que oferecem algum sustento. Meu amigo, eu não sei quanto você oferta aqui, mas o reino de Deus não precisa de você, é você que precisa dele. Porque ele é muito maior que você, muito maior do que eu. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57: agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória! A de não morrermos entre os ladrões. Não é a vitória de comprar um carro novo, a vitória de comprar uma casa, a vitória de comprar uma fazenda, a vitória de casar-se. Não! É a vitória de não sermos desprezados por Deus, de não estarmos no lugar que Jesus esteve. Ah, mas isso daí não alegra o coração de ninguém. Paciência. Mas é isso que ele ofereceu. No Calvário havia o que? 3 cruzes. 2 estavam pendurados ladrões, e a do centro estava Jesus. Os 2 estavam muito próximos de Jesus, mas ainda eram perversos. E perto da hora da morte, eles precisavam do quê? Do perdão de Deus. Eu olho para esse ambiente. Jesus está aqui, e nós estamos próximos dele, mas vários aqui ainda são perversos, e alguns não percebem que estão próximos à hora da morte. Eu não sei como você pensa, mas Deus não levará ao céu aquele que não se arrepende dos seus pecados. O perverso não pode entrar na eternidade, porque senão Deus é mentiroso. Enquanto é tempo de nós ouvirmos a sua mensagem, Ele nos recebe de braços abertos para aprendermos e mudarmos o nosso estilo de vida. Mas para entrarmos na sua casa, não. Você pode andar com todas as pessoas na rua, você pode ir ao campo de futebol, e quando o seu time faz um gol, você abraça todo mundo, você não sabe nem quem é. Mas você não seria capaz de convidar: oh, que bom, maravilha, nosso time ganhou, vamos lá para casa. Você não faz isso. Eu sou o tipo de pessoa que anda na rua e cumprimento todo mundo. Mas eu não tenho coragem de chamar todo mundo para minha casa. Eu não conheço a índole. Estou certo? Imagine Deus, que é onisciente,
e olha para você e vê uma pessoa fofoqueira, você não paga as pessoas que trabalham para você, você promete e não cumpre, ele olha para você, marido, você é um péssimo marido, você não honra a sua esposa, ou então você é uma péssima esposa, você só reclama do seu marido, só xinga, só briga, e diz: eu vou para o céu. Não vai. Deus olha para vocês e olha, é um péssimo pai, uma péssima mãe, não conversa com os filhos, não se assentam com eles, não os orienta, não faz nada, só sabe falar que eles vão ser grandes, ganhar dinheiro, mas nunca ser homens e mulheres com dignidade, com a ajuda de Deus. Vocês não cumprem o papel de homens e mulheres de Deus em casa. Deus olha para vocês, filhos, e vocês não honram seus pais. Deus olha para um pregador e ele é um camarada profissional. Ele prega sem paixão, sem o intuito de conduzir as pessoas à presença de Deus. Nós estamos debaixo de um crivo muito grande, de um critério eterno. E o pior de tudo, sabe o que é? É que nós sempre seremos imperfeitos, mas Deus julga a nossa intenção, se queremos ou não andar com Ele. Em Marcos capítulo 8, verso 38, está escrito assim: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha, isto é, cobrir-se de timidez, ou desfigurar-se, ou despir-se, os termos, vamos longe. Despir-se, sabe o que é despir-se? Não é tirar o piercing, tirar a roupagem que Deus deu e colocar outra, desfigurar-se de mim e dos meus ensinamentos. Então o Filho do Homem, quando vier, porque ele vai voltar, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, o que? Também terá vergonha dessa pessoa. Então Deus espera que nós nos arrependamos em público, que o nosso arrependimento seja aberto e notado pelas pessoas. O ladrão, que muita gente até diz assim, o ladrão bom, eles usam o ladrão bonzinho, como se houvesse um ladrão bom. Reconheceu a sua condição de afastado de Deus, sem ver nenhum sinal, ele não viu nenhum milagre ali. Jesus não usou nenhum método de programação neurolinguística, de positivismo, seja qual for, ele não usou nenhuma psicologia humana ali para convencer aquele homem. Como é que ele se convenceu de Deus, da veracidade de Deus, da vida com Deus, da vida futura dele, sem ver nada? Porque hoje os pastores pregam na televisão, se você vai numa igreja que não vê milagres, não vê aquela coisa,
perguntar, você não vai acreditar. Mentira! Se você estiver andando sozinho em um deserto, e Deus resolver falar com você, por meio de um bicho, de uma cobra, de uma ave, de uma pedra, você vai ouvir a sua voz. Jesus disse, quando foi inquirido, Senhor, mande que esses homens se calem. E ele disse, se esses homens se calarem, as pedras clamarão. Deus tem o poder para falar conosco de qualquer maneira. Mas agora Ele resolveu falar por meio de Jesus, e você tem a obrigação de ouvir. Eu também. A verdade é que Deus está constantemente gritando com a sua e a minha alma, dizendo, eu ofereço a você o céu, através do meu Filho Jesus. Portanto, por que você o despreza? Qual é a sua explicação para não pertencer a mim? Por que você não anda comigo? Por que você não fica na minha presença? O que é que impede? Então vamos lá. A mensagem da cruz sempre o levará a questionar sobre a quem você pertence e serve. Desculpa. A mensagem da cruz sempre o levará a questionar sobre a quem você pertence e serve. Eu mudei a frase, não tinha o ponto, tinha interrogação, tinha que ter tirado, não tinha, desculpa. Acontece. Então eu quero dizer a vocês que você não deve se iludir com a ideia do ladrão bom, porque ali não tinha ladrão nenhum bom. Veja só a atitude dos dois ladrões em outro texto paralelo, que conta um detalhe que Lucas não contou, que está lá em Mateus 27. Os que estavam, ou os que passavam por ali, caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Então todo mundo que passava ali insultava Jesus, dizendo assim, ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo, ele salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E então, e até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultaram. Então aquele ladrão, o ladrão bom, não foi para a cruz com o coração já voltado para Deus, não. Ele foi com o coração perverso. Alguma coisa aconteceu lá com ele. Ele tinha que questionar, espera lá, a quem eu pertenço? A quem eu devo servir? Tudo que está acontecendo nesse cenário é uma demonstração humana da sua maldade, da inimizade, da mente carnal que o homem tem em relação a Deus. É uma manifestação da depravação humana. Por isso que Jesus
Deus deixou Jesus morrer na cruz para que nós pudéssemos ter na história a manifestação de até onde o ser humano pode chegar em sua depravação, em sua maldade, sua imundícia moral e espiritual. Deus está dizendo: olha para ver o que vocês realmente são, e eu estou dando uma oportunidade de vocês se arrependerem. Afinal de contas, eu pergunto: quem pode entender o coração humano? Jeremias disse: esse coração está doente demais para que possa ser curado. A sua doença não são válvulas, não são veias, mas é o pecado, é a sujeira, é a corrupção, é a imundícia moral que está dentro de nós. E ele vai continuar assim, até que nós nos rendamos à graça e à bondade de Deus. Mas como aquele ladrão que foi para a cruz, perverso, se rendeu à bondade de Deus. Todos ali caçoavam, todos insultavam, todos zombavam, religiosos e criminosos. Todos que passavam ali olhavam para Jesus e zombavam. Ninguém zombou dos ladrões. Está vendo? O crime não compensa. Não, zombavam dele, que só fez o bem, curou pessoas, expulsou demônios, ressuscitou pessoas, alimentou pessoas, perdoou pessoas. Mas ele era o alvo. Ele incomodava a sociedade. O crime não incomoda. Você não vê esses repórteres aí, e jornais, autoridades, esbravejando contra a nossa nação hoje em dia, porque ninguém quer encarar a verdade. Se você lutar por algo justo, você vai ser perseguido pelos mais altos comandantes. Nós estamos assistindo isso. Se eu fosse o presidente, eu usava o artigo 142 e fechava todo aquele torno, e daqui a um mês exigia eleição no Brasil. Porque esse negócio não é porque o exército entra que é ditadura, não. Eu colocaria o exército para fechar mesmo, e ninguém sai daqui. Manda a mulher trazer todos os passaportes aqui. Ninguém sai daqui. Ninguém sai daqui nem do país. Eu faria isso. E quem deve vai pagar. Fim de papo. Artigo 142 da Constituição. Está lá. Com toda certeza. E não estou ofendendo ninguém. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu li certa vez uma história em um livro que um homem trabalhou, cresceu dentro da igreja, a empresa investiu nele e depois o comissionou para trabalhar numa outra parte do país. E lá naquele lugar, por um tempo ele começou trabalhando bem, mas depois ele começou a trabalhar também para uma empresa que competia com a dele. Então ele recebia 2 salários. Ele recebia um salário alto da sua empresa e recebia um outro mais alto da outra empresa para competir com. Então ele era um homem sem caráter.
até que ele foi descoberto. Na vida humana o mesmo acontece. Deus nos colocou neste mundo para servir, mas nós passamos a servir o seu competidor, até que nós fomos descobertos. Mas algumas pessoas continuam se escondendo de Deus, como se pudessem. Como no Gênesis, Deus perguntou a Adão: onde estás? Como se ele não soubesse. Porque em vez de servir a Deus, ele serviu a outros deuses, outros seres, o inferno, Satanás, seus demônios e a sua mulher. Há muitos que estão aqui na igreja, que Deus diz assim: eu os chamei para ter uma vida nova. Mas alguns, ou vários, ou muitos, não sei, não servem somente a Deus. Os domingos estão aqui, mas durante a semana, só Deus sabe onde vocês estão. Hoje vocês estão cantando louvores, batendo palma, aplaudindo, mas amanhã estarão xingando, cheios de ódio, mentindo, roubando, enganando, fazendo tudo contra o reino de Deus. E quando vocês vêm aqui e escutam este homem falar, sabe o que acontece? Deus está dizendo: você está descoberto. Eu sei quem você é. É por isso que as pessoas não gostam de frequentar uma igreja como essa. As pessoas vêm aqui e dizem: encontrei a igreja maravilhosa, mas depois passam 1, 2, 3 semanas e começa então a ver que a coisa não é brincadeira, não é emoção, você tem que pensar. Aí você já começa a se esquivar, voltar para o ninho das cobras, de onde você veio, porque lá você não ouve nada que mexe contra a sua moral, contra a sua mentira e a sua transgressão, com o seu desvio de caráter. Você quer continuar sendo os cavaleiros da Cinderela, mas que não passam de ratos. Quando você ouve a mensagem da cruz, ela vai dizer a quem você ama, a quem você serve. Em segundo lugar, a mensagem da cruz o leva a questionar sobre a sua impotência de Deus e a dependência total dele. A sua impotência de Deus, eu mudei também errado, a sua impotência pessoal. Meu Deus, mas vocês me desculpem, depois você vai ser corrigido, mas é uma confusão na minha cabeça. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: vermos a nós mesmos como pessoas depravadas, pecaminosas e afastadas de Deus por tudo que praticamos é a primeira lição importante. Se você não conseguir observar a si mesmo como tal pessoa, você não se encontra com Deus. Você pode ir onde você quiser, corre atrás desses pregadores, profetas, profetizas. Eu estou vendo, você está vendo nada, porque se estivesse vendo alguma coisa, você conduziria a minha vida a Deus. Deus vai trazer uma vitória na sua vida. Que vitória? Vitória para um relaxado, para uma pessoa que não se dedica a Deus, infrutífero. A única pregação que essa pessoa precisa é: se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Nós precisamos aprender que estamos totalmente arruinados. Como pessoas como nós podem estar na presença de um Deus que é tão santo, tão grandioso, tão verdadeiro, tão iluminado, tão glorioso e esplendoroso?
impotentes somos para estarmos na sua presença. Eu já vi gente aqui até em nosso meio: eu sou cristão, você não é nada, esse daí não tem vida com Deus, e você tem. Eu não vejo você nunca aqui. Por que você diz que os outros não são nada e você nunca está aqui? Tome muito cuidado. Você está namorando agora uma moça, um rapaz, e ele está vindo na igreja, ou ela está vindo na igreja porque quer conquistar você. Mas depois que você se casar, ela vai ser, ou ele ou ela, será sua pedra de tropeço. Vai arrancar você dos caminhos de Deus. Abra o teu olho. Porque quando você é contaminado pela paixão, você fica cego. Porque o amor passional é realmente cego. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Ele se emancipou, chegou à sua idade de emancipação e ele pediu todo o dinheiro ao pai: eu quero a minha herança. E ele foi embora e gastou com mulheres na vida, na orgia, gastou com tudo, comida, bebida e bagunça. Chegou a um ponto que ele não tinha mais nada. Ele olhou para si e viu a sua impotência. Eu não consigo resolver minha situação. Ele deve ter orado, ele deve ter pedido: oh Deus, me ajuda aí no futuro, eu não quero ter, eu estou perdendo tudo, e cada vez perdendo mais. Porque ele só olhou o futuro, ele nunca olhou o presente, ele não investiu em si, ele não construiu nada. E agora? Ele não podia resolver a situação. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas será que eles vão me receber? Nem isso mais dependia dele. Então você diz assim: não, ainda não é tempo de eu ficar com Deus, a hora que for eu vou. Isso não depende de você. Você não pode dizer que vai para Deus a hora que você quer, porque você não vai, porque pode ser que Deus não te queira mais. Ah, mas eu fico na igreja. Fico, Eu tinha um tio que ficava passeando de trem, um vagabundo de primeira, que não descia em nenhuma estação. Você pode ficar na igreja e não vai chegar ao céu. Aquele ladrão na cruz não podia voltar ao passado, reorganizar sua vida, viver melhor, dar aos outros tudo o que ele havia roubado. Ele não podia mais executar nenhuma ação boa. Ele não tinha mais nada o que fazer, ele estava pregado na cruz. Só tinha uma coisa: reconhecer a sua impotência espiritual e moral. Enquanto roubou, ele sorriu, pegava o dinheiro dos outros e fazia o que queria, dizendo: amanhã eu pego mais, eu tenho habilidade. Mas ele não percebeu que aquele tipo de conduta lhe deu muito pouco. Você pode estar vivendo o maior hedonismo da sua vida, a filosofia que diz: tudo pelo prazer. Procure o prazer, a alegria, seja feliz. Essa filosofia é uma filosofia cujo nome é hedonismo. Deixa a mulher em casa, deixa as crianças em casa, sai com a mulherada, vai se divertir, vai beber, aproveita as baladas, vai passear, vai pro diabo que te carrega. É para lá que você acaba.
O que aconteceu com este homem? Lá na cruz, o Espírito Santo abriu seus olhos e ele enxergou dentro de si quem realmente ele era: um homem podre. Nem todos conseguem enxergar isso. Tem cristãos, principalmente de onde vivem igrejas pentecostais, o que eles procuram? Alegria. Aleluia, que maravilha! Eu gosto de igreja assim, cheia de alegria. Mas é um idiota. Ele não pensa, não raciocina. Os cristãos hoje não querem pensar, não querem usar o intelecto. Chegaram ao ponto de dizer: fé e intelecto não se misturam. Outra idiotice. Deus te deu um cérebro para quê? Para pensar, para conhecer, entender. O seu cérebro foi feito por Deus com a capacidade de entendê-lo, de se submeter a Ele, de pensar além da lógica humana, das equações. Deus te deu uma capacidade extraordinária e sobrenatural. Por isso a Bíblia diz que quando o homem foi feito, ele foi feito somente abaixo de Deus. Não existe outra criatura em toda a criação de Deus abaixo dele, só o homem, nem os anjos. O homem foi criado superior aos anjos. Nós temos a capacidade de criar coisas, de governar. Então, terceiro, a mensagem da cruz sempre enfatiza a realidade da sua condição espiritual e moral, como a necessidade do arrependimento sincero. Segundo a Bíblia, arrependimento é uma mudança de mente. Quando a pessoa sente nojo do que ela é, desgosto por causa da vida que ela tem, que desagrada a Deus. Eu não oro, eu pego esse livro aqui, eu não quero nem saber, eu não ensino meu filho nada, eu não amo minha mulher, eu não amo minha família, eu não quero saber, nossa, eu não quero, eu tenho nojo dessa vida. Eu só ando com gente que não presta. Eu só encho minha mente com coisas que são verdadeiro lixo. Eu só sinto ódio, raiva. O tempo todo eu sou uma pessoa irada, nervosa, extremamente nervosa. Eu nunca estou apta para ter paciência, ou apto para ter paciência. Sou medroso, inseguro. É só ouvir a palavra demônio, eu já tremo na base. Basta eu perceber que eu vou perder alguns centavos, pronto, o mundo desaba. Eu não confio em Deus em hipótese alguma. Na verdade, o Espírito Santo vem para você enxergar a sua realidade, a realidade espiritual e moral da sua vida. Um dia um rapaz chegou para mim e disse assim: Walter, você pode me explicar a eternidade? Como é que eu vou crer numa coisa que eu não vejo? Eu disse: você pode explicar a sua realidade, porque é uma coisa que você também não vê, mas ela existe. Você consegue enxergar a realidade do mundo? Isso Deus te deu a capacidade,
mas você nunca vai enxergar a realidade do céu sem a ajuda do Espírito Santo. E você nunca vai enxergar a realidade pessoal sem a ajuda dele. Você nunca verá o quanto você é maldoso, o quanto é ruim, o quanto você iria de mal a pior, se continuasse andando do modo como você estava, se o Espírito Santo não lhe socorresse. Os versículos 39 e 40 dizem assim: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. Quer dizer, tire-nos da cruz. Porém, o outro repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condição que ele recebeu. Não havia muito, os dois estavam zombando, mas de repente esse está mudando a opinião, ele está confessando algo, o seu coração está sendo bombardeado pela eternidade, ele está permitindo, ele está aceitando. O que ele está dizendo? Você não tem medo de ser julgado por Deus? Comece a julgar a si mesmo, rapaz. Nós estamos recebendo uma punição que merecíamos, mas ele não. Ele está sendo julgado como um criminoso. Esse ladrão agora está fazendo uma declaração aberta, pública, de que ele é culpado. Eu não posso chegar a vocês aqui dizendo assim: Deus fala comigo porque eu sou um homem debaixo da glória de Deus. Vocês estão vendo a glória dele vestido? Eu sou um tremendo pecador. Quantas vezes eu já disse para Deus: Deus, eu não sou digno de subir aqui e compartilhar a tua palavra com aqueles irmãos, porque eu deveria ser melhor do que o melhor deles, mas eu sou um pecador. Eu acredito que já fiz Deus chorar por mim, muitas vezes, e se eu estou nas mãos de Deus é por causa da sua misericórdia. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, eu preciso de Deus como você precisa. Eu não tenho condições sequer de abrir a Bíblia e entender, mas eu quero entender, eu quero buscar, eu quero compreender, eu quero estudar. Eu não quero que as coisas cheguem fáceis na minha mão, não quero ser um vadio, não quero ser um interesseiro, não quero estar aqui por dinheiro. Muitas vezes fui tentado a pregar por dinheiro, mas não faço isso. Eu me recuso a ser um profissional, eu me recuso a abandonar a minha vocação eterna, eu me recuso a enganar vocês, eu me recuso a mentir para vocês. O que Jesus veio oferecer não é salário, não é dinheiro. Deus quer abrir os nossos olhos, assim como abriu os olhos daquele ladrão, quando ele diz no verso 42: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei, isto é, quando vieres no teu reino reinar, para reinar. O ladrão pensava no futuro, mas Jesus dizia o presente, quando disse a ele: sabe de uma coisa, hoje você vai estar comigo no paraíso. O ladrão dizia: Senhor, lá no futuro, dá para o Senhor dar uma lembrada de mim?
Não, é hoje que você tem que estar comigo. A fé lhe deu descanso. Ele não tinha como descer da cruz, como eu disse. Ele não tinha como escapar dos pregos, porque tem gente que pensa que só Jesus estava pregado. Os três estavam. Meteram uma martelo nos três ali. Cada pregão desse tamanho assim, ó. Cravava que atravessava a madeira do outro lado. E não era na mão, não. Porque a mão sem colocar um prego aqui, ela cai. Era no pulso, no meio dos ossos. E aqui, ó, acima um pouco do peito do pé, onde está assim, se você pôr a mão aí, você vai sentir aqui, onde faz a gorminha aqui, ó, a dobrinha aqui, ó, não sei como é que chama, a articulação aqui, ó, o prego entrava aí assim, nos dois pés. Incrível a dor que ele sentia, e esse homem ainda demonstrando agora coragem. Ele tinha tudo para reclamar, xingar os romanos, roubei mesmo. Jesus tinha tudo para dizer assim: quer saber de uma coisa? Chega, sai daí, acabou, abre terra e encolhe essa turma aí. Faz chover fogo do céu, Senhor, mata tudo. Roma, destruída está agora lá na Europa, acabou. Ele não fez isso. Ele está suportando e olhando para as pessoas, dizendo: olha o que vocês são. Jesus está aqui olhando para nós, para a nossa hipocrisia, e dizendo: olha o que vocês são. Sabe por que eu estou aqui? Porque mesmo vocês sendo ruins, eu ainda estou querendo dar chance a vocês, porque eu acredito que muitos aqui estão bem intencionados e querem mudar, e vão depender de mim. Mas vocês não valem nada, porque vocês se deterioraram, e se vocês não andarem comigo, vocês vão de mal a pior. É isso que ele foi oferecer na cruz. E vem um pastorzinho: não, Deus fez você um homem cheio de alegria. Mentiroso. Você já olha para o cabelo dele, muito penteadinho, safado. Ele foi humilde, aquele ladrão. Eu sou pecador. E você? Por que você não se arrepende? Ele foi corajoso, porque ele contradisse todos. Todo mundo estava zombando, e de repente ele diz: não, ele não, nós somos, ele não. O verso 41 diz: a nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal, ele não fez nada contrário a Deus, nada. Sabe o que é isso? Um tapa na cara dos líderes religiosos. Esse homem não foi ladrão, esse homem não foi adúltero, esse homem não foi mentiroso, esse homem foi mais do que religioso. Ele não roubou, ele não enganou o povo, esse homem não mentiu a ninguém. Quem são mentirosos são vocês, ele não. Eu sou mentiroso, eu sou ladrão, eu sou transgressor, eu sou tendencioso, eu sou a pior espécie, mas ele não. Ele falou isso publicamente, ele pregou a santidade de Jesus, ele pregou o que aquelas pessoas precisavam ouvir.
Isso só faz quem se arrependeu. Ninguém consegue pregar contra o pecado sendo praticante do pecado. Ninguém consegue pregar a vida dedicada a Deus quando ele é dedicado a si mesmo. É por isso que esses programas de televisão, a única coisa que eles pregam é endereço de conta bancária. Porque o que eles mais querem é dinheiro. Eles não estão interessados se você vai para o inferno ou para o céu. Eles estão interessados que vocês deem a ele carros novos, casa, roupas, riquezas. Se você prosperar na vida, eles vão até usar falsamente a tua prosperidade para dizer: olha o que ele conseguiu aqui, quando nem foi Deus quem deu aquilo a eles, foi a própria competência no momento de oportunidade. Se você não souber aproveitar as oportunidades que a vida dá, você perde e passa. Ou não é assim? E se você não souber aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá, você também vai perder. E pode ser que Ele não lhe dê mais. Quando uma pessoa se arrepende, o seu arrependimento é notado, é visto, é notório, pelos seus posicionamentos, pelas suas ações, pelas suas palavras. Quando uma pessoa está em Deus, ela muda na sua maneira de pensar, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de agir, de sentir. Ela não quer mais ser aquela pessoa de antigamente. É isso que Jesus veio trazer à terra. Uma restauração, uma transformação. Eu reconheço que muitas pessoas não conseguem dormir por causa dos seus pesadelos, porque estão enchendo suas mentes com loucuras. A palavra de Deus diz que nós devemos encher nossas mentes com louvores, com pensamentos que elevam, que são grandiosos, esplendorosos, que só podem vir de Deus. Isso vai curar sua depressão, ou então vai lhe dar força para lidar com ela. Um dos maiores pregadores que o mundo conheceu, chamado Charles Haddon Spurgeon, foi chamado príncipe dos pregadores. Ele era um homem depressivo. Foi escrito um livro sobre a depressão dele, como ele lidava com a depressão. Eu tenho esse livro. Ele nunca ficou livre da depressão. Deus nunca tirou a depressão da vida dele, mas Deus fez com que ele superasse em todo o tempo. Agora você tem depressão, quer dizer: eu sou dodói, neném, sou bebê. Você finge ser uma vítima, mas Deus pode fazer com que você supere, porque às vezes o seu problema não é clínico, está aqui, ó. Você fica dizendo para os outros que não tem força, que não tem capacidade, que não tem, mas tem. O arrependimento bíblico só pode ser conseguido pela ajuda do Espírito Santo, porque ele provoca esse nojo, ele mostra a grandeza de Deus e a fragilidade humana, ele mostra a luz divina e a escuridão do nosso coração. Vocês estão comigo ainda?
A mensagem da cruz enfatiza o seu crescimento espiritual e intelectual na fé em Jesus. Repare bem no que aquele ladrão creu. O desenvolvimento da fé do ladrão é essa. Ele creu na vida futura, ou eterna. Tem gente aqui que nem liga para isso, nem pensa nisso. Ele reconheceu a sua maldade e pecaminosidade. Tem gente aqui que acha que é bonzinho. Eu não faço mal, Deus me conhece, Deus me ama do jeito que eu sou. Não, Ele está te suportando. Ele viu a impecabilidade de Jesus. Ele não fez nada, eu fiz. Todos aqui fizeram, ele não. Ele reconheceu a divindade de Jesus ao chamá-lo de Senhor, quando disse: Senhor, lembra-te de mim, quando o Senhor vier para estabelecer o teu reino e reinar. Ele viu que Jesus era Deus. Olha aí, ó. Alguns minutos atrás ele estava insultando Jesus, de repente ele consegue enxergar tudo isso. Isso não é coisa que vem do conhecimento humano. Eu lembro das palavras de Jesus a Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que revelou essas coisas a você, mas foi o Pai. Ele creu que Jesus era o Salvador dos que creem nele. Ele demonstrou fé no reinado de Jesus. Eu quero me submeter ao Senhor, no teu reino, por favor. Eu até agora não fiz nada por Deus, eu não vou ter como fazer. Eu estou na mesma condição aqui, eu os prego aí, nas mãos e nos pés. Eu não tenho como sair daqui. Mas o Senhor, quando vier no teu reino, se o Senhor pudesse lembrar de mim, eu quero viver para ti. Está entendendo? Você ainda tem chance de viver para Deus. Aí você diz: não, mas no golpe final eu declaro a minha vida. Você pode imaginar um helicóptero batendo contra um caminhão e de repente lá dentro um homem gritando socorro para sair do meio da chama? Você acha que ele ia pensar nessas coisas? Não vai, não. Quando você estiver no último instante, você não vai ter chance de pensar nessas coisas. É agora. Ele creu na segunda vinda de Jesus, ele acreditava que Jesus voltaria. E eu creio que ele voltará, e ele vai voltar. Há muitos que estão na igreja por anos e não creem como aquele ladrão, porque não permitem o trabalho e a influência tanto do Espírito como da Palavra de Deus em suas vidas. Eles não se firmam. Em quinto lugar, a mensagem da cruz me oferece a salvação e exige que ande nela até a eternidade. Você não busca a salvação, é Deus quem lhe dá. Você não encontraria. Jesus disse uma coisa, em João 6,37: todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Você não pode ir a Deus a hora que quer, é Deus que o leva até Cristo.
Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não lhe o trouxer. Você nunca vai conhecer Jesus se Deus não quiser revelá-lo a você. E você nunca vai conhecer a Deus se não andar com Jesus. Entenda como funciona. O Pai mostra quem é Jesus, e Jesus mostra quem é o Pai. Deus conduz você a Cristo, então Ele o abraça, e então Jesus vai ensinar você como andar com Deus por meio do Evangelho. Entendeu? Então, não fique com essa ideia que você acha que pode andar com Deus a hora que quer, porque você não vai conseguir. Você não consegue ser espiritual. Você não consegue dizer, bom, agora você é um homem espiritual. Nenhum acampamento faz você disso, torna você isso. Nenhuma leitura da Bíblia vai tornar você espiritual. Você tem que se render a Deus. Não é porque você começa a acreditar no céu, no inferno, na igreja, na Bíblia, que você agora é um homem ou uma mulher de Deus. Você não é nada. Eu não sou nada. Não é o fato de eu estar pregando aqui que me torna um homem espiritual. Um homem espiritual é aquele a quem Deus conduz a Cristo e permite que Cristo o conduza a Deus. Da mesma maneira que Ele conduziu. Veja, por que Deus leva você a Cristo? Porque você não consegue chegar até Ele. Você o detesta, você o rebaixa, você não quer. Porque essa é a condição humana. Nós não queremos. Na igreja eu encontro pessoas espiritualmente orgulhosas, que se acham e não são nada, não produzem nada. Mas por que são orgulhosos? Porque eles também rebaixam Jesus. O cristianismo é produto deles. Mas Deus, quando conduz alguém a Cristo, e essa pessoa aceita ser conduzido até Jesus, ela vai aceitar que Jesus o conduz até Deus, porque ninguém andou com Deus como Cristo. Por isso que só por meio de Jesus você anda com Deus. Se você não entender isso, você vai continuar trocando Deus por qualquer coisa. Existe tempo para todas as coisas debaixo desse céu, do sol. Existe tempo para tudo. Mas se você não estiver andando com Deus, você fará o seu tempo, você fará o seu destino. Quando Jesus diz, eu vou dar a você a salvação, o que Ele está dizendo? Eu escuto muitas coisas por aí, que a salvação, uma vez salvo, salvo. Já viu isso? Eu, com todo respeito, não acredito assim. A salvação, ela tem duas implicações: temporal e eterna. Temporal, Deus te salva. Que salvação é essa? Não é que você, uma vez salvo, está livre do inferno, não. Você está livre dos poderes de Satanás, demônios, do mal, e você tem poder para lutar contra si mesmo. Essas coisas não amarram mais você. Por isso, quando eu vejo um cristão que tem medo de demônios, da escuridão, ai meu Deus, está escuro, o demônio vai me pegar, eu fico triste. Porque Deus deu a essa pessoa capacidade para não se sujeitar a essas ideias. Quando eu vejo um cristão dizendo assim, Deus me entende, eu não consigo, mas Ele me ama, eu sei que eu falho, eu erro, eu não aguento quando chega lá perto daquelas coisas, dá um esquentamento.
aí eu pego fogo mesmo. Mas Deus me fez assim. Não. Você tem condições de lutar, mas é difícil. Jesus disse: não caia na tentação. O difícil é não cair, porque é uma força extraordinária, muito grande. E se você não tiver a ajuda de Deus, você topa, você cai. É muita verdade, não é? Isso é o Evangelho. Alguém diz assim: mas Walter, você é muito crítico. Me mostre os elogios de Jesus. Você vai encontrar. Os discípulos chegaram para ele e disseram: Jesus, os demônios, falam em nome de Jesus, demônios saíram. Doenças saíram. Todo mundo era curado. É Jesus, dizia tudo. Nós estamos felizes. E lá vem Jesus. Vocês não deveriam estar felizes com isso. Vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Talvez alguém olhou um outro e disse: mas estraga prazer, né? Nicodemos contraria a si próprio, sua filosofia de vida, e vai atrás de Jesus e diz: mestre, Rabi, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele elogia Jesus, e Jesus disse: você é mestre de Israel e não sabe nada. Chega um jovem para Jesus e diz: Senhor, eu quero ganhar a vida eterna, me fala como. No teu caso, vende tudo que você tem e dá aos pobres, porque você foi um ladrão. Jesus criticava. Vai dizer aquela raposa: ai de vocês, vocês não têm Deus por pai, mas o diabo. Mas Jesus nunca está contente com nada. Ele estava feliz sim, em cumprir sua missão. Acontece que a verdade é uma ameaça. Nós não gostamos de ouvir a verdade, nós não gostamos de falar a verdade para nós mesmos. Nós temos ódio dela e temos vontade de rebaixá-la constantemente. Rebaixando a verdade, você joga Jesus no esgoto. Você tira a si próprio do esgoto e joga-o lá. Lá é o meu lugar, não o dele. Mas ele aceitou ir ao esgoto, para que de alguma maneira eu pudesse enxergar e dizer: Senhor, me desculpe, esse é o meu lugar, não é o teu. O que eu estou fazendo? É isso que Deus quer nos mostrar nessa paz. A salvação eterna, você não vai estar somente livre desses poderes que atazanam a sua vida, você vai estar livre da presença do mal e da presença desse corpo pecaminoso. Tem pastor que diz assim: se você, Deus vai depender de uma célula para construir um novo corpo. Vai nada, isso aqui não vai nada. Deus vai criar na eternidade um corpo novo para cada um de nós.
Isso é uma coisa que a mente humana tem que ser ensinada pela fé, pelo Espírito Santo. E como é que vai ser esse corpo? Ó, nós vamos comer, atravessar a parede. Uma hora estamos aqui, depois estamos ali. Já assistiu Enterprise? Dr. Spock, pronto para subir na nave? Sim. Tá. A ficção científica sonha com isso, mas nós vamos experimentar isso. Mas não com esse corpo doentio. As irmãs aqui me mostraram umas fotos de como eu era. Irmã Cida, por que foi fazer isso? Cabelo comprido, bem apanhado, ainda não gordinho, ainda impecável. Não. Agora eu olho e você vê rugas. Onde eu raspo, a pele sai. De repente está tudo deteriorando. Mas o apóstolo Paulo diz: ainda que o meu homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Poxa, digo graças a Deus. Obrigado. Mas foi uma grande lição, né? Desculpe alguns erros que eu cometi por não observar o texto, mas na hora são muitas palavras. A mensagem da cruz exige que você olhe para o presente e a eternidade com Cristo. O verso 42 e também o 43 nos dizem: então o ladrão disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Isto é no futuro, não é? E Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje estará comigo no paraíso. Olha que resposta. Você diz assim: Senhor, dá-me um rapaz maravilhoso, ou então uma moça maravilhosa, para que eu me case. Então Jesus olha para você e diz: eu lhe afirmo, hoje estarás comigo no paraíso. Veja o que esse homem passou. Ele aceitou sua condição. O outro ladrão ficava lá: tira da cruz, tira a gente daqui. Ele não. Tem gente que procura um monte de igreja para resolver a sua condição. Por quê? Porque ele não aceita a sua condição presente. Teve algumas pessoas que me ligaram e disseram assim: olha, Walter, você está aceitando a sua condição? Tem uma irmã que quando ela ora, até o diabo é curado. Demônio com gripe vai lá, sai resfriado, sai constipação, sai tudo, prisão de ventre. Tem uns diabos cheios de prisão de ventre aí, não dá para suportar. Vai lá, uma hora sai. É aí que eu não vou, que lugar
A pessoa está com prisão de ventre e hora e sai. Então, veja, aí. Então, veja só. Agora, o problema todo não é o seguinte: é o seguinte. Eu estou sempre olhando para frente. Nada errado. Você assim, eu casei com você para ser feliz, então agora não vai dar. Porque você está dizendo assim, lá na frente, eu vou sofrer ao teu lado, então vamos acabar aqui. Você está olhando para a sua vida e sua família, e você não está se preparando para o futuro. Você está olhando para o futuro e vendo no seu filho a sua alavanca, a sua muleta. Você está dizendo assim, o meu filho, ele vai ser isso e aquilo, então ele vai cuidar de mim. Cuidado. Você deveria estar olhando para o presente e construindo algo para a sua vida futura, para a sua família, para ser uma bênção à sua família, ao seu filho no futuro. O que Jesus está dizendo para esse homem? Claro que eu posso me lembrar de você no meu reino, mas você não terá o meu reino, lugar no meu reino, se não estiver comigo hoje no paraíso. O apóstolo Paulo nos fala assim, em 2 Coríntios 5, versículos 7 e 8, porque vivemos pela fé, isto é, pela fidelidade e obediência, e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor, isto é, virmos a estar no lar com o Senhor. É assim que está no original, literalmente falando. Então, nós não vivemos pelo que vemos. Cada vez que você vai orar, você começa a sonhar, porque esses malditos hinos restituem o que é meu, seu sonho não vai morrer, essas porcarias de composições, que é fruto de um momento de fragilidade, de incompetência teológica, que é fruto de um sonho imbecil, idiota, de quem quer dominar a própria vida e não se entrega a Deus. Você vai orar e começa a se ver livre da pessoa que está ao seu lado. Você não está se vendo bem com a sua mulher, você está se vendo bem com o outro, você está vendo livre. Então, você não está fazendo nada para construir, para pensar direito naquele momento. Você quer se ver livre daquilo que representa a você uma ameaça. A tua sogra diz assim, eu vou ficar uns 10 dias na sua casa. Você manda cortar até o rabo do cachorro, porque o cachorro tem mania de quando vê a tua sogra abanar o rabo, você não quer ver isso acontecer. Como você se prepara para fazer o melhor para a pessoa? Irmão, se você estiver comigo no paraíso hoje, você vai estar comigo no meu reino. Se você não estiver comigo no paraíso hoje, você não vai estar lá. Muitas das nossas orações são dirigidas ao futuro, mas nos esquecemos do presente. Senhor, faça isso por mim. Dá-me, dê-me aquilo.
porque desse modo eu vou ser vencedor, vou ser melhor para o Senhor. Mentira. Quando os discípulos aprenderam a orar, o que Jesus disse? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Isso é, aquilo que nós necessitamos, não nos deixe preocupado com o amanhã, mas dá-nos o que precisamos hoje. Quando Jesus ensinou sobre preocupação, ele disse assim: por que vocês andam preocupados com o dia de amanhã? Não basta as preocupações de hoje? Vocês não têm que se preocupar com a vida de hoje? Vocês não têm que pensar hoje? Por que vocês já estão sofrendo antecipadamente com o amanhã? Deus não é Deus do amanhã, Deus é Deus de hoje. Se você não está vivendo bem com a sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, você não vai buscar oração para dizer: ora pelo meu pai e minha mãe para que eles melhorem amanhã. Você tem que melhorar hoje. Se você não estiver com Deus hoje, você não estará com Ele amanhã. Isso é uma lição tremenda. Domingo que vem eu vou na igreja. Hoje eu estou com dor na nádega. Vá e fique de pé. Vá escutar o que Deus tem para lhe dizer hoje. Com dor no ciático e tudo. Se puder estar andando, vá. A menos que não dê. O hoje, o que você pratica hoje, é a base para a sua construção e sustento do amanhã. Deus realmente tem poder para realizar qualquer coisa nessa vida. Mas diga se você hoje está obedecendo a ordem. De quem você é hoje? A quem você serve hoje? Eu posso dizer: Deus, eu quero voltar a sentir minhas mãos e meus pés, porque vocês não sabem, eu não sinto. Caiu a dentadura. Então, veja só. Às vezes eu não sinto violentamente. E eu tenho medo, às vezes, eu tenho que saber onde eu estou pondo o pé. Para digitar essas coisas aí é uma complicação. Mas eu coloquei no meu coração que eu vou sempre distribuir alguma coisa com comentário às pessoas. Eu quero dar além do que eu sempre dei. Porque me restam o quê? Uns 10, naturalmente falando, 10, 15 anos de vida. Você sabe lá o que são 10, 15 anos de vida? Nada. Sei lá se eu vou chegar a tudo isso. Eu quero me esforçar ao máximo.
E eu posso dizer: Deus, me tira isso. Tá, eu posso dizer, mas eu não posso ficar lá enquanto o Senhor não tirar, eu não faço o que eu tenho que fazer. Você perdeu a chance de trabalhar no lugar, agora você fica em casa, amuado. Vá ajudar irmãos, ame, fortaleça pessoas, faça o que deve ser feito. Não se esqueça que Jesus disse: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o modo de vida que Deus quer, e as demais coisas então serão. Busquem agora, e o que vocês precisam, Deus acrescentará. Por isso que eu sou contra campanha, corrente, novena, todas essas bruxarias dentro da igreja. Eu sou contra esse lixo que se instalou dentro da igreja. Isso é um lixo. Esse é produto do paganismo. Que nós aprendamos a confiar plenamente em Deus, na sua graça e poder. Jesus ofereceu o perdão e agora a salvação. Ele diz: eu dou a vocês a capacidade para pisar serpentes. Sabe o que isso significa? Não é que você vai pisar, o diabo agora não me pega mais. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, numa de suas declarações, diz assim: nós estamos querendo passar para um lado e o diabo fechou a porta. Por que ele não pisou o diabo? Quando ele diz assim, para pisar serpentes e escorpiões, significa que eu estou dando a vocês condições para vocês suportarem a dor e não ter medo de andar sobre eles. Por isso que Jesus disse: eu estou com vocês. Mas não vá pensando que vocês são super-homens, super-mulheres, mulheres maravilhas. Não são. Vocês não são nada. Eu não sou nada. Tudo que eu sou, tudo que tenho, tudo que Deus me deu, veio dele. Tudo que tenho veio dele. Eu não sei o que Deus vai me dar e o que Deus irá me tirar. Mas quando você fica reclamando da sua vida, isso mostra o seu egoísmo, o quanto você é podre, nojento. Por isso, hoje, se você ouviu a voz de Deus, mude. Por isso, não venha a esta igreja: eu vou ouvir uma pregação. Não, você vem aqui ouvir uma aula. Porque esta semana, não sei se a gente vai se ver. Pode ser que domingo você não esteja aqui. Estarei no seu funeral. Ou você é mel, ou então você vai viajar, vai embora, nunca mais. Nós nunca sabemos. Tiago diz assim: nunca diga eu vou aqui, vou ali. Diga assim: vou, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha